agora que acabou? Quem sou eu sem essa história que me prendia? Essa pergunta que paralisa muitas mulheres após o fim de um relacionamento. Seja esse relacionamento abusivo ou esse relacionamento codependente. É algo, né, que não é apenas da dor da separação, é algo que é muito mais profundo e muito assustador, que é quase uma sensação sobre não existir mais, de olhar no espelho e não reconhecer quem está ali, de perceber que você passou por tanta, mas tanta coisa e tanto tempo, tendo o que o outro precisava, suportando o que você deveria e o que você não deveria, que você esqueceu completamente de quem você era antes daquele relacionamento. E hoje a gente vai explorar essa questão através da psicanálise, especificamente de um texto que eu gosto muito, que é o texto Luto e Melancolia, de Freud, e que foi escrito em 1917. A gente vai fazer isso sob as lentes, obviamente, da perspectiva de gênero, porque relacionamentos abusivos e codependentes não afetam homens da mesma forma que afetam mulheres, né? Então, as armadilhas, elas acabam sendo diferenciadas de acordo com o gênero, tá? Então, se você está saindo ou já saiu de uma relação assim, se você está tentando entender por que que dói tanto, por que você não consegue de fato seguir em frente e você continua se culpando, né? Mesmo sabendo que você não deveria se culpar, esse vídeo ele é para você, porque a gente vai entender juntas por que que é tão difícil elaborar o fim dessas histórias que nos prendem. E aí vamos começar entendendo o que Freud realmente propõe no texto Luto e Melancolia. Ele faz uma distinção muito fundamental, que é a distinção de que quando a gente está num luto normal, você sabe o que foi perdido. Perdeu geralmente uma pessoa, um amor, uma esperança, e assim como você sabe o objeto que foi perdido, você consegue fazer o trabalho psíquico de ir gradualmente aceitando essa perda e aí reinvestir a sua energia afetiva em novos objetos, em novas relações. Enquanto na melancolia, algo muito diferente acontece, porque você não sabe exatamente o que perdeu. Você pode saber quem perdeu, mas você não consegue identificar o que era de fato valioso naquela relação que agora está sentindo falta. E aqui que está o ponto crucial, porque na melancolia você não perde apenas o outro, você também perde uma parte de si mesmo. O Freud ele traz algo muito poderoso de que a sombra do objeto cai sobre o eu. O que isso significa? Que o objeto perdido ele foi internalizado de tal maneira que se fundiu com a sua própria identidade. E agora todas as acusações, toda a raiva, todo o ressentimento que você deveria sentir pelo outro, você acaba direcionando para você mesma. E reconhecer isso depois que o relacionamento termina é bem complicado, porque em vez de você sentir raiva de quem você, né, de quem te machucou, você se sente culpada. Você acha que a razão do término foi você, de que eu que não fui suficiente, eu que provoquei, eu que deveria ter tentado mais. Então, você começa a se acusar publicamente, se diminuindo, se punindo. E aí que Freud nos revela que essas acusações não são realmente sobre você, são sobre a pessoa que te machucou. Só que você não consegue direcionar essa raiva para lá, para esse objeto externo. E por que que você não consegue? Porque num relacionamento que é codependente ou abusivo, as fronteiras entre você e o outro se dissolvem completamente. Você não sabe mais onde termina o outro e onde começa você.
A sua identidade inteira, ela foi construída ao redor daquela pessoa, daquele relacionamento. Então, ser companheira dele, ser a pessoa que aguentava, que compreendia, que salvava e que tentava incansavelmente fazer dar certo, isso tornou quem você é. Então, quando você acaba esse relacionamento, não é só ele que foi embora, é você mesma que acabou desaparecendo. E aí vem aquela pergunta que é muito aterrorizante, que é quem eu sou sem esse relacionamento? Quem eu sou sem essa história? O Freud, ele vai explicar que na melancolia existe um empobrecimento do eu, ou seja, a pessoa ela começa a se sentir vazia, sem valor, sem substância. E é exatamente isso que acontece quando você sai de um relacionamento que você perde a si mesma, né? Você olha para dentro e começa a não encontrar nada. Porque tudo que você era foi sendo apagado lentamente ao longo dos meses ou dos anos em que você se moldou para aquilo que o outro precisava. Diante disso, agora vamos entender como o gênero torna certas pessoas mais vulneráveis a esses relacionamentos destrutivos e a melancolia que vem depois do fim desses relacionamentos. Nós mulheres somos socializadas desde pequena para sermos seres relacionais. Então, nosso valor é medido pela capacidade que nós temos de cuidar, de manter vínculos, de fazer de fato o relacionamento funcionar. Meninas aprendem que deveríamos ser compreensivas, pacientes, que devemos perdoar, que o amor verdadeiro é aquele que supera absolutamente tudo, né? A gente aprende que expressar raiva, né, de outro lado, é algo histérico, que colocar limites é de alguém egoísta, que abandonar alguém é algo cruel. Essa socialização patriarcal, ela vai criando um terreno perfeito para codependência. A mulher, ela já entra no relacionamento já predisposta a se anular, a priorizar as necessidades do outro, a acreditar que o seu papel é para salvar, para curar, para aguentar. E quando o relacionamento é abusivo, essa programação ela é explorada ao máximo. O abusador, ele sabe exatamente quais são os botões para apertar. Ele vai alternando entre momentos de afeto e de crueldade, criando o que a gente chama de reforço intermitente. E a forma mais viciante de vínculo é esse. E aí, diante disso, ele começa a te culpar pelas próprias falhas dele. Ele começa a te isolar dos seus amigos e dos seus familiares, e ele gradualmente vai destruindo aos poucos a sua autoestima, fazendo com que você comece a acreditar que sem ele você não é nada. E aqui que está o ponto-chave de tudo. Porque a tua identidade vai se dissolvendo aos poucos. Você vai deixando de ter opiniões próprias, hobbies próprios, vontades próprias, e tudo vai passando em girar em torno dele, né? Seja dele, dos seus humores, das suas necessidades, do seu bem-estar. Então, você passa a ser uma extensão dele. E isso não é reconhecido como violência. Isso é romantizado como uma dedicação natural, como um amor incondicional. E aí, quando esse relacionamento ele termina, seja porque você conseguiu sair ou porque ele te descartou, você vai entrando numa melancolia profunda que o Freud descreve no texto. Porque você não perdeu apenas um parceiro, você perdeu sua própria identidade. Durante anos, ter a mulher dele ou a namorada dele era o que te definia. E agora, quem você é?
Para os homens, as armadilhas elas são diferentes, mas também destrutivas. Por quê? Homens são socializados para serem os provedores, os controladores, para nunca demonstrarem vulnerabilidades. Então, a dependência emocional para o homem, ela é vista como uma fraqueza. Então, quando o homem entra num relacionamento codependente, ele frequentemente não consegue nem reconhecer isso. Ele pode estar num relacionamento onde de fato ele é manipulado emocionalmente, onde ele de fato é constantemente criticado, onde a sua parceira vai usando o afeto como uma moeda de troca, mas ele não consegue pedir ajuda, porque pedir ajuda seria admitir uma fraqueza. Então ele não consegue chorar, processar a dor, porque homens geralmente não fazem isso. E aí, quando o relacionamento termina, ele não sabe fazer um luto desse relacionamento. E aí a dor, ela começa a se manifestar como raiva, como vício no trabalho, em substâncias, em novos relacionamentos superficiais. Ou ele se congela internamente, virando aquela melancolia quase silenciosa, aquele vazio existencial que muitas vezes ele não sabe nomear, nem procurar ajuda para elaborar, porque os homens eles não procuram terapia, é muito difícil. Além disso, existe um elemento narcisista específico do homem, porque o homem pode ter investido sua identidade em ser o salvador ou o provedor dessa mulher. E quando ela sai ou quando ele falha nesse papel, existe um golpe narcísico devastador. Mas em vez de elaborar isso, ele pode se tornar vingativo, persecutório ou cair numa depressão mascarada por álcool ou pela própria agressividade. E por que é tão difícil, tanto para o homem quanto a mulher, fazer esse luto? O Freud, ele nos diz que o trabalho do luto exige que a gente revisite cada memória, cada esperança, cada investimento que a gente faz no objeto perdido e que gradualmente a gente vai se desapegando. E é um processo muito doloroso, mas muito necessário. E ele termina quando de fato a gente consegue aceitar a realidade da perda e reinvestir o nosso afeto, a nossa energia em outros novos objetos. Mas como que a gente faz isso quando um relacionamento que terminou era abusivo ou codependente? Como que a gente elabora uma perda quando você, na verdade, quando o que você perdeu te definia, né? Quando o que você perdeu também era uma prisão. E aqui vai um ponto é, sobre esse relacionamento. Porque você sabe racionalmente que aquele relacionamento ele te destruía. Você consegue listar os abusos, as manipulações, as vezes que você foi humilhada, controlada, às vezes que você foi diminuída, mas mesmo assim você sente falta. Mesmo assim você chora. Mesmo assim você pensa em voltar. Então vem a culpa. Como que eu posso sentir saudade de quem me tratou tão mal? O que tem de errado comigo? E essa culpa, que é ambígua, ela impede o trabalho do luto. Porque você não se permite sentir dor, porque você julga que você não deveria estar sentindo dor. Mas o que o Freud nos traz é que essa ambivalência existe em todo relacionamento. Todo relacionamento há amor e ódio, apego e raiva. E em relacionamentos abusivos, essa ambivalência é levada ao nível extremo. Então, haviam momentos bons, senão você não teria ficado nesse relacionamento. Havia a esperança de que ele mudasse, de que ele voltasse a ser como no começo. Tinha investimento de anos da sua vida, de projetos em comum, de promessas. E para fazer o luto, você precisa sentir tudo isso. Você precisa reconhecer que sim, você o amava,
que sim, houve momentos bons, e ao mesmo tempo que sim, você foi abusada, que sim, você merecia melhor, sem negar nenhum desses lados. Mas existe algo que complica, que é a idealização do objeto perdido. O Freud, ele dizia que na melancolia existe uma escolha narcísica do objeto. E o que isso quer dizer? Que você não amava aquela pessoa real, com as suas falhas. Você amava uma imagem idealizada, uma fantasia de quem ela poderia ter sido. Então, em relacionamentos abusivos, você fica apaixonada não pela pessoa, mas pelo potencial da pessoa. Ele seria perfeito, sim. Ela poderia ser tão incrível quando você vive aqueles momentos raros em que a fantasia ela parece um pouco real, onde ele é carinhoso, onde ele te valoriza e te faz acreditar que tudo isso pode ser real, né? E aí, todo o resto do tempo em que ele não é, você aguenta, esperando que aquela versão idealizada vai voltar a aparecer. E aí, quando o relacionamento termina, você não tá de luto pela pessoa real, você tá de luto pela fantasia, pela promessa não cumprida, pelo reconhecimento de que aquilo poderia ter sido, mas que nunca foi, né? Quando isso acontece, é muito difícil de elaborar, porque você não está enlutando algo que de fato existiu, você está enlutando algo que nunca existiu. E tem mais: o trauma bonde, o vínculo traumático. O ciclo do abuso cria uma dependência química no cérebro. O alívio que você sente depois de uma briga terrível, ele finalmente vai lá e te abraça, te beija e te ativa nos mesmos sistemas de recompensas que as drogas fazem. Então você fica viciado nesses ciclos. Então, quando acaba, não é apenas uma dor emocional, é literalmente uma abstinência física. Por isso que é tão comum a pessoa voltar até 8 vezes para sair definitivamente desse relacionamento. Não é fraqueza, é a neurobiologia sendo explorada num padrão relacional disfuncional e destrutivo. E aí vamos voltar para aquela frase muito poderosa do Freud, quando ele diz: a sombra do objeto recai sobre o eu. Por quê? Porque em relacionamentos codependentes e abusivos, é exatamente isso que acontece. Literalmente, porque a personalidade da outra pessoa vai lentamente cobrindo, apagando a sua personalidade. E você, de repente, para de ouvir a música que você gosta, porque ele não gosta. Você para de ver suas amigas porque ele implica. Você para de usar certas roupas porque ele critica. Você para de expressar suas opiniões porque sempre acabava virando briga. Você para de ter os seus sonhos próprios e começa a sonhar os dele. E aos poucos, imperceptivelmente, você deixa de existir como um indivíduo. E aqui que entra aquela divisão que o Freud descreve na melancolia. Ou seja, uma parte do seu eu identifica com um objeto perdido. E outra parte ataca essa primeira parte. Então, dentro de você, existe uma voz que internalizou as críticas dele, que fala com você do jeito que ele falava, que te diminui, que te culpa, que te diz que você não é suficiente. E essa é literalmente a sombra dele dentro de você. E quando ele vai embora fisicamente, essa sombra que está aí dentro permanece. Você continua se tratando do jeito que ele te tratava. Você continua acreditando nas coisas terríveis que ele disse sobre você. Você se ataca com as mesmas armas que ele usava. E aí, por isso que sair desse relacionamento fisicamente é só o primeiro passo. O trabalho real é tirar a sombra dele de dentro da sua cabeça, é recuperar a tua própria voz,
separada da voz dele que você tanto internalizou. E isso nos leva àquela pergunta inicial: quem eu sou sem a história que me prendia? E a resposta é muito assustadora, mas também muito libertadora, porque você não sabe ainda. Porque aquela pessoa que você era antes do relacionamento não existe mais. Você mudou, você cresceu, você passou por coisas que te transformaram. E a pessoa que você era durante o relacionamento era uma versão distorcida e encolhida de você mesma. Então, você precisa descobrir de novo quem você é. E esse é um trabalho de luto também. É fazer o luto daquela pessoa que você foi antes, que tinha certas inocências, certas ilusões. É fazer o luto da versão de você que você se tornou durante o relacionamento. Aquela versão que aguentava, que minimizava, que se anulava. Para fazer esse luto, você precisa primeiro reconhecer o que foi perdido. E aqui que está algo muito importante. Você não perdeu só o seu tempo ou só a pessoa. Você perdeu partes de você mesmo. Você perdeu anos onde você poderia talvez ter desenvolvido sua carreira, mas você estava ocupada gerenciando as crises dele. Você perdeu amizades que se afastaram de você porque você sempre priorizava o relacionamento. Você perdeu a confiança em si mesma, nos seus próprios julgamentos, na sua capacidade de tomar decisões. E reconhecer essas perdas dói, dói muito, mas é muito necessário, porque só quando você reconhece o que foi roubado de você é que você pode começar a recuperar. E aqui que entra outra sabedoria que Freud nos trouxe. Ele diz que na melancolia a pessoa ela se acusa publicamente, mas as acusações realmente se aplicam ao objeto perdido. Então, preste muita atenção quando você começa a entrar naquele loop, dizendo: eu sou burra por ter ficado tanto tempo. O que realmente você está dizendo é: ele é o manipulador, ele me enganou. Quando você diz que você não vale nada, o que realmente você deveria estar dizendo é: ele me tratou como se eu não valesse nada. Fazer o luto adequado significa direcionar essas acusações para onde elas pertencem. Significa permitir sentir raiva, uma raiva muito saudável, justificada e extremamente necessária, porque a raiva é o que te separa do objeto perdido. A raiva reconhece, você me machucou, isso não deveria ter acontecido, eu merecia coisa melhor. Mulheres frequentemente têm a dificuldade muito grande de sentir raiva. Por quê? Porque a gente foi ensinada que a raiva é feia, que a raiva é exagerada e é coisa de louca. Mas sem raiva não existe separação. Sem raiva você continua fundida com o objeto que te machucou. E aí você continua se culpando, em vez de responsabilizar ele. Então, diante disso, como que a gente sai da melancolia? Como a gente faz o luto? E como que a gente se reconstrói? Primeiro, você precisa aceitar que não existe atalho. Não há como pular o sofrimento. Você vai ter que sentir dor, a raiva, a confusão, a saudade e o medo. Todas essas emoções precisam ser sentidas e não reprimidas, porque cada emoção carrega informação, carrega parte do trabalho do luto. Segundo ponto, você precisa de testemunhas. Freud traz e fala sobre o trabalho do luto, mas não fala muito sobre o contexto social. Mas nós sabemos de que você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de pessoas que acreditem em você, que validem a sua dor, que não minimizem o que você passou. Pode ser uma terapeuta, pode ser um grupo de apoio, podem ser as amigas, mas você precisa de gente que te ajude a nomear o que aconteceu, como abuso, como violência, não como relacionamento difícil ou como incompatibilidade amorosa. Terceiro,
você precisa começar pequeno. E a pergunta é: quem eu sou? Essa pergunta, ela é grande demais. Então, vamos começar com baixo. O que eu sinto agora? Do que será que eu gosto hoje? O que me deixa minimamente melhor? Por quê? Porque reconstruir a nossa identidade é um processo gradual. É voltar a ouvir as suas próprias músicas, é fazer aquela atividade que você parou de fazer faz um tempão, é dizer não quando você não quer algo, é escolher o que você quer comer sem precisar consultar ninguém. Cada pequena escolha autônoma é um tijolo na reconstrução da sua casa. Cada vez que você age diferente de como ele te programou para agir, você está tirando um pedaço da sombra dele dentro de você. Então, quando você precisa elaborar a ambivalência sem culpa, é um ponto muito importante, porque sim, você pode e você é autorizada a sentir saudades e a saber que ele foi abusivo. Sim, você pode lembrar dos momentos bons e ainda assim nunca mais querer voltar. E isso não é contraditório. Isso é humano, é complexo, é real. E aí que tá. Fazer o luto não significa esquecer, significa mudar a relação com a tua memória. É poder lembrar sem ser tragada de volta para a situação. É poder reconhecer o que aconteceu sem que isso defina o que você é hoje. Ainda, eu me perdi nos pontos, mas eu acho que é o quinto. Você precisa reconstruir a confiança, não só nos outros, mas em você mesmo. E isso é muito delicado, porque uma das coisas que o abuso mais destrói é a sua capacidade de confiar no próprio julgamento. Como eu não vi os sinais? Como eu deixei isso acontecer comigo? Mas você precisa ter compaixão por aquela versão que entrou no relacionamento. Ela não era ingênua, ela não era burra, ela foi manipulada por alguém que tem muita experiência em manipular. E você vai reconstruir essa confiança aos poucos, tomando decisões menores e percebendo que você consegue, percebendo que a sua intuição ela funciona, percebendo que quando algo não está certo, você sente. E agora você vai aprender a escutar esse sentimento e não ignorar esse sentimento. E aí, para finalizar, talvez o mais importante é que você precisa redirecionar a energia que você gastava tanto nele para você mesmo. Todo aquele cuidado, aquela atenção, aquela capacidade de amar, aquela capacidade de perdoar, de tentar inúmeras vezes, você vai ter que dar isso para você mesmo. Você vai se tornar aquela pessoa que cuida de você, que te protege, que acredita em você. E isso vai acontecer de uma maneira muito gradual, sem pressa, né? E você vai começar a se perguntar quem eu sou sem a história que me prendia. Você vai começando a aparecer, não como uma revelação súbita, mas como um reconhecimento muito lento e gradual. Você é alguém que sobreviveu, alguém que está aprendendo, alguém que está reconstruindo com mais consciência, com mais força, com as fronteiras mais claras e mais delimitadas. Você é alguém que não precisa mais de uma história que te prende, porque agora você está escrevendo uma história que te liberta. Então, gente, eu estou quase engasgada aqui. Se você chegou até aqui e reconheceu a sua própria história, o que eu quero que você saiba é que o fato de você já estar aqui assistindo isso, buscando entender, já significa muito. O Freud nos trouxe ferramentas muito poderosas para que a gente possa entender o que é tão, por que é tão difícil terminar relacionamentos depois, né? Relacionamentos que doem tanto. Por quê? Porque a sombra do objeto caindo sobre o próprio eu, a própria melancolia, a ambivalência disso tudo, nos ajuda
a nomear de fato o que a gente está sentindo. E nomear é o primeiro passo que a gente tem que dar para a gente elaborar. Ainda, trazer o olhar de gênero para essas questões nos ajuda a entender por que você não está sozinha nessa luta. Que existem estruturas sociais, expectativas culturais, programações profundas que nos tornam mais vulneráveis a esse tipo de relacionamento. Entender isso não é mimimi, não é desculpa, é compaixão, é poder se perdoar. E aí, agora que a gente acabou, quem é você sem essa história que te prendia? Você ainda não sabe completamente. Ó, até a Siri respondeu, sinto muito. Você provavelmente não sabe ainda quem você é. E tá tudo bem. Você vai descobrindo aos poucos. Você vai se reconstruindo pedaço por pedaço aos poucos. E talvez você se surpreenda ao descobrir a pessoa que você está se tornando. Que ela é mais forte, mais sábia, mais inteira do que talvez você nunca tenha sido antes. O luto, ele vai passar. A melancolia, ela vai passar. E um dia você vai olhar para trás e vai perceber que você não só sobreviveu, mas que você se transformou. Então, diante disso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguma amiga, com alguém que também talvez precise ouvir isso. Deixe nos comentários aqui no YouTube o que mais ressoou com você. E lembre-se, procure um profissional. Procurar um profissional não é fraqueza. É o ato mais corajoso de amor que você pode fazer. Obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal e saiba que você não está sozinho e que você vai ficar bem. Um beijo e até a próxima.